Sérgio, eu posso baixar aqui até? Pode. Só para eu apoiar o cabo, entendeu? Ok. Porque tem alguns tópicos que eu segui, o raciocínio que eu construí. Bom, meus irmãos, como me autorizaram a tirar a máscara, eu vou tirar a máscara para ficar mais à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta casa. A casa que sempre nos acolhe com muito carinho e que é parte, né, da estrutura de trabalho do movimento espírita no nosso estado. Movimento esse que eu tenho a alegria de acompanhar há alguns anos. Já compartilhei muitas reuniões com meu amigo Sérgio, ele sendo representante da UD3, então presidente na época, eu secretário da UD4. Já fui presidente da UD4, hoje estou na federação como secretário e estou no meu centro espírita, o Pedro Apóstolo de Jesus, né, que me acolheu desde quando eu comecei a passear por essas plagas, né? Eu sou pernambucano e fui adotado pelo Ceará. Então, eu sou pernamburense, vamos dizer assim, meio pernambucano, meio cearense, né? Enfim, gente, quando na lista das pessoas convidadas para fazer esse trabalho de reflexão sobre as mensagens evangélicas e estudos à luz da doutrina espírita, houve a proposição de datas e temas, e esses temas ficaram à disposição de nós mesmos para escolhermos. Eu me senti envolvido por um halo que eu não sei explicar bem, que me dizia: fale sobre a epístola de Paulo. Até então, naquele momento, eu estava ainda preso sobre a ideia do que estava escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sabia claramente que a epístola não era só aqueles pequenos textos que está destacado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a proposta de discutir a caridade, a esperança e a fé, como também destacado está pelo irmão Lyonês. E na medida que eu fui construindo o pensamento para elaborar a construção dessa fala, vieram várias coisas e eu fui fazer uma pesquisa nessa epístola, que é enorme. Vou citar alguns tópicos para vocês. No entanto, antes de começar a falar sobre a epístola, é importante a gente destacar a personalidade, primeiro, do Saulo de Tarso, né? Saulo, que nasceu em Tarso, um homem que tinha fé muito clara, tinha uma religião judaica, acreditava no que estava escrito, né, nas escrituras sagradas, então, por que não dizer o Velho Testamento, e não reconhecia, Saulo de Tarso, a pessoa de Jesus como o Salvador, o rei prometido, ou novo Elias, como alguns chegaram ao denominar. Considerava então os cristãos revolucionários, os seguidores desse Cristo que também foi tido como revolucionário. Mas situações adversas o envolveram de tal forma que ele passou a questionar a sua fé. E qual foi o caminho que fez ele então
refletir sobre o seu entendimento sobre a fé que tinha no que estava nas escrituras sagradas, o amor por uma mulher, Abigail, o seu grande amor. Abigail, então, romana, assim como ele, de famílias aristocráticas, Saulo, muito bem preparado pelos maiores conhecedores das leis, das artes, das ciências, fluente no hebraico, no aramaico, idiomas destacados para quem realmente tinha uma formação, vamos dizer, de destaque na Roma antiga, até porque, muito embora tenha nascido em Tarso, pelo status social de sua família, ele era também reconhecido como romano. Nascido no ano 5 depois de Cristo, vindo a desencarnar com 62 anos, então no ano 67 da era de Cristo, depois de Cristo, né, vamos dizer assim. Mas é uma era tão visceral, tão viva, tão forte, porque fazia pouco tempo então que Jesus havia retornado à sua condição primária. E se é que eu posso dizer que Jesus retornou à sua condição primária, porque Jesus era mais espírito do que matéria. Sim, ele tinha uma matéria, até porque para se fazer perceptível por alguns que ainda estavam impregnados sobre as necessidades materiais, ele precisava ter esse corpo denso. Destacam alguns espíritos mais evoluídos que o esforço etéreo que Cristo fez na sua condição de espírito luminoso para se adaptar à condição material que nós temos foi um dos maiores considerados para o nível evolutivo que Jesus tinha. No entanto, ao mesmo tempo, o que auxiliou nessa condição foi o fato de ter tanto amor por nós todos, até porque ele foi o planejador, ou um dos planejadores da criação do orbe terrestre, há alguns milhões de anos atrás. E voltando então para Saulo de Tarso, ele ficou bastante intrigado com a conversão da Abigail, que estava muito doente então, e foi orientada por um certo homem cristão de nome Ananias. A morte de Abigail foi um fato luminoso para ela e para ele, algo que lhe deixou sentindo muita dor. Muito intrigado não só com Abigail, mas com a fé de um certo escravo de nome Estevão. Isso está destacado na obra do Emmanuel, né? Nós bem sabemos, no livro Paulo e Estevão, um dos livros mais belos dessa obra do Emmanuel, que eu diria que merecem os 5 que todos nós possamos ler e estudar, porque é de uma beleza sem descrição. E passeando pelo escrito do momento mais culminante, então, da dita conversão de Saulo de Tarso, nós vamos encontrar o Saulo em discussão com os dirigentes da época, os doutores da lei, onde ele precisava convencê-los a ter autorização para ir atrás dos então convertidos ao Cristo e fazer a justiça dentro dos preceitos que ele considerava como justiça naquela época, e cismou, vamos dizer numa linguagem popular, da cuca, que devia perseguir o tal do Ananias, porque esse Ananias não tinha que converter a sua amada Abigail.
convocou então um dos cristãos que estava preso nos calabouços da época para dizer onde esse Ananias se encontrava. Após de uma tentativa não sucessiva, vamos dizer assim, de uma linguagem muito pomposa que ele usava na época, de tentar fazê-lo dizer onde se encontrava este homem, ele decidiu então aplicar os seus métodos, que então eram os métodos de dor. E este pobre homem foi exposto à retirada de unhas com agulhas pontiagudas e o sangue escorrendo pelos dedos, em gritos e urros de sofrimento. Ele terminou cedendo porque a dor era tamanha que ele não encontrava outra forma senão dizer onde então se encontrava este homem, este velho, de nome Ananias. Estaria ele então em Damasco. E Saulo de Tarso decidiu ir ao encontro de Ananias, junto com os seus escudeiros, os seus servidores, a sua equipe de trabalho. Foi em cavalgada de Jerusalém a Damasco, e no meio da sua caminhada, com os pensamentos ainda vinculados a diversas situações que passavam em sua mente, inclusive o pensamento firme na morte de Abigail e a forma como ela se envolveu com os cristãos, era intrigante para aquele homem aceitar o fato de que Abigail se sentia mais satisfeita quando estava na porta de sua casa conversando com pedintes, pessoas doentes, pessoas que não tinham destaque social, pessoas que eram horrendas dentro da sua concepção materialista. E de repente ele foi desperto dos seus pensamentos, ainda sobre o cavalo, e uma luz imensa surgiu diante dele, luz essa que parecia muito maior do que a luz do sol. Ofuscou ele e o deixou com um estado quase que catalético, e uma tontura bateu sobre o seu ser, uma vertigem, e ele veio a desmaiar, e só ainda lhe sobrou um tempo para gritar o nome dos homens que o acompanhavam na estrada. Curiosamente, esses homens só perceberam a luz, mas ele estava envolto num halo, o Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, que os próprios amigos dele não conseguiam perceber aquela força, aquela condensação etérea que só alguém de muita luz era capaz de provocar. E Saulo foi enviado, não materialmente, sim espiritualmente, para uma instância que qualquer ser encarnado não teria condição de ser enviado. E de repente surge de forma muito distante a imagem de um homem. Este homem, de aspecto delicado, com cabelos esvoaçantes, lá Nazareno, assim está destacado no livro de Emmanuel, uma ternura que saía do seu olho, que passava uma sensação de paz profunda ao coração de Saulo, que não se deu conta, estava ajoelhado. E ele perguntou: que será essa criatura que está diante de mim? A sua túnica tão clara, que chegava a brilhar diante dos seus olhos, os seus olhos marejados, com lágrimas que começavam a sair ao perceber toda aquela psicosfera que me envolvia, jamais sentindo em toda a sua existência. Na época,
Saulo tinha entre 33 e 36 anos, segundo os registros da época. E de repente, este homem fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi quando então ele se deu conta que este ser luminoso era o tal Jesus, o qual ele sim perseguia, não especificamente Jesus, porque Jesus havia morrido. Como podia surgir diante dele que não acreditava então na dita ressurreição? E ele começou a lembrar as falas de Abigail sobre as transformações que esse tal Nazareno era capaz de fazer na vida das pessoas. O que Ananias tinha contado sobre Jesus para ela. Começou a lembrar das falas do tal escravo Estevão, que o intrigou tanto pela tamanha fé, que morreu sorridente. Como pode alguém estar sentindo dor e ao mesmo tempo demonstrar no seu semblante a alegria por estar partindo dentro da visão meramente materialista? É claro, nós sabemos, Estevão já estava etéreo, o seu espírito já se separava lentamente naquele momento fino do seu corpo, de sua matéria. Era espírito puro, e as dores que seu corpo sentia não representavam nada. Elas eram a libertação pura do seu espírito, envolto de uma emoção profunda. Ele conseguiu balbuciar uma palavra: quem és tu? Quem és tu que falas comigo? Eu sou Jesus Cristo. E bem sabemos que pela narrativa dos romances e de todos os dados históricos da vida do Saulo de Tarso, Saulo veio a cegar, mas ali ainda Jesus o orientou a continuar sua trajetória até Damasco, e lá, numa das estribeiras, que hoje chamaríamos de pousada, deveria se encontrar, sim, com Ananias. Mas ali algo novo surgiu. Como se fala na linguagem de hoje, morreu o homem velho. Morreu o Saulo de Tarso. E nasceu, para nossa alegria, para nossos aprendizados, para nossas transformações, Paulo de Tarso. Claro, até então, até a sua chegada em Damasco, ainda muitas confusões na sua mente, muitos sentimentos, seu coração estava envolto em vibrações totalmente diferentes, das quais ele jamais havia conhecido. Sabemos bem. E Saulo então chega, se encontra com Ananias, ainda passa aproximadamente 3 dias convivendo com aquela cegueira, com aquela situação necessária para as suas reflexões e a compreensão daquele momento. E pasmem, Ananias só fez tocar suavemente nos seus olhos. Nós bem sabemos que cristão que era Ananias, que captou perfeitamente os ensinamentos de Jesus, que compreendia que existia o fluido vital, que o seu toque era só um pequeno detalhe,
O que importava mesmo era o sentimento que alimentava o seu coração, para em nome de Jesus, como eles diziam então, os primeiros cristãos, ele poder converter a cura. Então cai o véu do esquecimento, aquele véu que a gente fala aqui no Espiritismo para Saulo de Tarso, porque então, de alguma forma, faz surgir na mente daquele homem o servidor de Jesus, e a sua conversão então acontece. Daí para frente, Saulo não existe mais, e ele abdica de todas as pompas de então, envolto por um arrependimento tremendo, porque a sua consciência o acusava pelos diversos delitos que havia cometido ainda naquela encarnação. E ciente desse compromisso, precisava se dedicar, não só de espírito, mas sim de corpo, de alma, ao Cristo Jesus, o Nazareno. Voltando então para a nossa temática, essa iniciação tão importante, a meu ver, de falar sobre Paulo de Tarso, que é indiscutivelmente um dos maiores pregadores do cristianismo. Vale destacar que não foi sem motivo que Jesus escolheu ele. Ele era um dos homens mais cultos da época, e o exemplo da conversão de Saulo para Paulo ia gerar uma transformação profunda nos doutores da lei, que iriam aos poucos questionar a sua fé dentro dos postulados que eles conheciam. Então, precisava ser alguém significativo para a sociedade daquela época, né? Para que realmente esse efeito de transformação viesse a acontecer. Mas algumas curiosidades é necessário destacar, né? Como eu falei para vocês, o Saulo de Tarso nasceu em Tarso, né? Na Cilícia do Império Romano, no ano 5 depois de Cristo, e veio a desencarnar no ano 67 depois de Cristo. Desencarnou então na Roma. A forma como desencarnou, nós sabemos, como os antigos cristãos. O caso de Paulo não seria diferente. Ele foi um dos sacrificados, né, nas arenas, como nós sabemos. Essa conversão de Saulo para Paulo aconteceu entre os anos 33 e 36 depois de Cristo, né? Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, era composta por 16 capítulos. Então, a gente, quando vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o destaque do capítulo 13, item 1 a 5, se eu não estou enganado, 7, eu tenho o número correto aqui, a gente fica preso especificamente naquela mensagem belíssima, isso vale a pena destacar, mas tem outros contextos que vale relevar. O texto base dessa epístola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto a qual nós estamos destacando aqui, no capítulo 15, conforme o nosso querido irmão Girão mencionou. Já na Bíblia, né, está lá
entre as epístolas de Paulo, no capítulo 13, e a parte que o Evangelho destaca, o Evangelho segundo o Espiritismo, é do item 1 a 7 e 13. E o 13 é um dos que faz aquele destaque, onde se fala sobre a esperança, a fé e a caridade. Vale também mencionar que em alguns textos bíblicos, a palavra caridade está escrito como amor. Se vocês pesquisarem na Bíblia, vão ver essa epístola, e nessa parte que fala exatamente no item 13 do capítulo 13, a palavra caridade é substituída pela palavra amor. E não é sem propósito que Kardec, teve o cuidado de destacar o texto como caridade, porque a caridade é a expressão do amor. Então, e outra coisa muito importante era a preocupação de Paulo com o pessoal de Corinto, As epístolas de Paulo, todas elas, foram destinadas aos povos das cidades por onde ele passou. Corinto foi uma das cidades que recebeu, inclusive, 2 epístolas, a primeira e a segunda, e há destaques nos dados históricos em que se considera que essa primeira necessariamente não foi a primeira epístola que Paulo enviou, porque em dado momento, lá em Atos dos Apóstolos, tem um comentário em que Paulo fala que já havia enviado outros escritos para o povo de Corinto, e evidentemente que os anais do tempo impediu que se recuperasse essa primeira dita epístola, e daí assumiu-se essa como primeira epístola. É muito intrigante nós estarmos destacando esses dados históricos, porque muitas vezes a gente se detém exclusivamente ao que está ali no texto do Pentateuco, e ficaria totalmente sem fundamentação se eu trouxesse essa epístola para me preocupar exclusivamente em tratar o que remete o comentário de Paulo. É claro que é relevante, não estou tirando a relevância, pelo amor de Deus. Eu só quero que nós compreendamos que a proposta do trabalho de Paulo era muito maior de que apenas evangelizar. O Paulo era uma grande liderança, ele era um grande orientador, ele era um homem bastante robusto. Então ele tinha um poder de persuasão muito forte sobre o povo daquela época. Ele dominou toda aquela região do Mediterrâneo, gente. Então ele levou a mensagem de Jesus com muita verdade. E, acima de tudo, a maior proposta de Paulo, pelos relatos que eu pesquisei, foi distribuir e sedimentar a fé. A fé em Jesus. A fé na mensagem evangélica de Jesus. E Paulo estava tão preocupado com o povo de Corinto que ele, nessa epístola, questiona sobre a relação do povo. Ele destaca lá no capítulo 1 dessa epístola, dos itens 10 a 13, o seguinte: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. E aí isso me abre assim uma centelha. Nós espíritas às vezes nos dividimos. A gente precisa ler essa epístola de Paulo na sua íntegra, para ver se a gente não se sente meio Corinto e não cai na real dentro do que nós falamos. E ele comenta mais: vivei em boa harmonia.
no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Diz mais: acerca de vós, irmãos meus, fui informado, ele tinha os informantes dele, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vocês. E ele vai dizer o que é que nós devemos fazer. Aqui está o puxão de orelha para nós, no item 12 desse primeiro capítulo. Refiro-me ao fato de que entre vós se usa esta linguagem: eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Olha a curiosidade no item 13. Então estaria Cristo dividido? Palavras de Paulo, eu não estou inventando, está lá na Bíblia. É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Porque existia a prática do batismo, né? Nós bem conhecemos. As outras religiões usam essa prática como uma forma de reconhecer a pessoa como cristão. Fato esse que para nós esse aspecto está dentro dos dogmas das religiões. No entanto, o que é o nosso batismo? Porque nós não nos damos conta, nós somos batizados. Nós somos batizados todos os dias quando chegamos no centro espírita e compartilhamos esse terno abraço que recebemos e damos de um para o outro. Porque toda vez que nós dizemos que a paz de Cristo esteja contigo, nós estamos nos batizando. Não é um dogma, é uma emoção, um sentimento. É uma transfusão emotiva dentro dos preceitos da religião. Em todo o conteúdo dessa epístola de Paulo, ele afirma que todo o seu trabalho estava fundamentado em Jesus Cristo. Posso afirmar então que todas as epístolas, que há quem diga que foram 16, mas outros dizem 13, outros questionam o número de epístolas de Paulo, termina caindo até ao número de 8, 7, enfim, mas que teve um fundamento, todo ele eram as orientações do Cristo. E ele responde no item 11, no capítulo 11, que ele diz, no capítulo 13, item 11, o seguinte: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Vocês observem como é interessante a gente fazer uma reflexão sobre uma epístola, quebrando os pressupostos que a gente observa exclusivamente no Evangelho, porque é nosso dever, meus irmãos, olhar para o Evangelho pelo valor que ele nos traz. E eu confesso a vocês, eu sou apaixonado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim é uma das obras mais primorosas que existem. Eu trabalho no meu centro espírita há mais de 6 anos, fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se existem outras bases que servem de complementação para enriquecer o nosso conhecimento sobre a verdade de Jesus, ou sobre as verdades dos apóstolos, os seguidores de Cristo, devemos sair um pouquinho da caixa para aprender mais. É claro, a base do Espiritismo é o Pentateuco,
indiscutível. Um dos postulados do Espiritismo é a caridade, indiscutível. A caridade é o amor de Cristo, Jesus Cristo, indiscutível. Mas o nosso irmão de Leão nos orienta, Kardec, a estudar. Além de estarmos envolvidos pelo conhecimento de Jesus, conhecer as manifestações dos Espíritos para entender qual é a verdadeira proposta que o Espiritismo nos apresenta. E eu diria até que essa epístola, especificamente no campo em que o nosso querido irmão Kardec destacou, traz fundamentos que nós não podemos deixar de destacar. Primeiro, ele começa, o Paulo, especificamente olhando para os pontos onde está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, eu nada seria. Quando ele fala sobre falar as diversas línguas, ele está falando de todo o conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo, sem ter outros fundamentos, de nada me serve. Por isso que ele menciona: se eu não tiver no meu coração o sentimento de caridade, eu nada serei. Porque eu serei apenas um sino que retine, como ele fala aqui, um bronze que soa, o sino. A linguagem, muda de bronze, a gente sabe que é o sino que tem nas catedrais. Ou um símbolo que retine, a zoada. Só faço barulho, mais nada. Mas não alcanço os objetivos. E ele ainda diz: se eu tivesse o dom de todas as profecias, porque, vamos combinar, os escritos do Paulo de Tarso foram escritos mediúnicos. Ele foi orientado por Jesus para escrever as suas epístolas, para proferir o verbo transformador, a sua filosofia de amor. Santo Agostinho era um grande seguidor das palavras de Paulo de Tarso, pelo teor filosófico e aprofundado da teologia. Teologia, então, Jesus, o Deus vivo, Theo, Deus. E ele diz ainda: por mais que eu consiga alcançar os mistérios e tivesse muita ciência acerca de tudo isso, mesmo que eu tenha muita fé, capaz de transportar montanhas, Jesus, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanha. E ele continua falando, e aqui nesse destaque da sua mensagem, eu me lembro então de Francisco de Assis. Quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres. Foi aqui talvez que Francisco de Assis se inspirou.
e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado. Se eu não tivesse amor mais profundo, que se chama caridade, a mais pura caridade, a mais sincera verdade do meu coração, aquela caridade que não espera o retorno, convertido em gratidão, que muitos de nós insistimos em querer receber, tão desnecessário pelas orientações que recebemos. Afinal, meus irmãos, por que nos tornamos espíritas? Porque passamos a ter uma ideia diferente sobre a filosofia de vida de Jesus Cristo. Porque esse sentimento fraternal que a gente aprende a dar, não apenas o objeto como uma forma de caridade, 1 quilo de feijão, 1 pacote de arroz, ou um trocado para ajudar alguém em algum sustento pessoal. Nós aprendemos na mensagem do Evangelho e praticamos aqui na casa espírita, que a gente tem que dar algo mais, o algo que sai de ti. E o que sai de mim? Jesus falou, não é o que entra pela boca, e sim o que sai do coração. São os sentimentos, são as emoções, são as palavras reconfortantes, transformadoras, as palavras de amor, de afeto, de respeito, de compreensão, palavras de cumplicidade, porque a gente pega aquele fardo da vida do irmão e coloca no nosso ombro para dividir o peso, sem considerar o tamanho do jugo, porque o jugo de Jesus é leve, então meu jugo também tem que ser leve. Eu tenho que ser simples de coração, terno, afetuoso, carinhoso, compreensivo, indulgente, não julgar os atos, não querer saber os meios, não importa, importa o fim. É verdade que você realmente agora compreendeu a importância de seguir Jesus? Esse é o fim. Não é sem motivo que vemos em outras religiões as pessoas chegando nos hospitais, colocando nas mãos do doente, o enfermo, a Bíblia, e pergunta: você aceita Jesus como seu Salvador? É o fim, mas não é o fim da vida, é o fim onde se diz: a partir de agora eu sou novo, a partir de agora eu vou me propor a fazer diferente. E é essa filosofia que Saulo, convertido como Paulo, passou a adotar, porque o Saulo tinha um passado, mas o Paulo era um homem novo. Por isso que eu precedi, historiando a sua vida, para a gente compreender porque é tão importante o conhecer do outro, mas sem julgamento. E é quando nessa mensagem ele vem destacar para a gente a caridade,
A caridade, meus irmãos, é paciente, é branda. A caridade é benfazeja, ela não é injubilosa, nem temerária, não se precipita, não se enche de orgulho, não tem vaidade, não se desdenha. Cuida do outro, não apenas dos meus interesses. Não é azeda com nada. Não é duvidosa, não suspeita das pessoas. Para mim isso aqui é uma tapa na cara da gente, sabe? Aquela tapa com luva de pelica, que a gente precisa levar o tempo todo para lembrar: você é isso tudo? Vira e mexe você está questionando a atitude de um ou de outro. Vira e mexe você está se perguntando: por que essa pessoa isso? Por que essa pessoa aquilo? Por que o seu colega do centro espírita não isso? Por que não aquilo? Faça a sua parte. Entenda essa epístola. Fala lá no capítulo 1. Sejam amigos. Aproxime-se e compartilhe os meus postulados, os sentimentos de amor e fraternidade que eu, Jesus, coloquei entre vocês, porque eu só estarei presente entre vocês com essas atitudes, porque a caridade, além de superar tudo sofre. Mas Paulo diz para a gente que entre todas, especificamente 3, a esperança, a fé e a caridade, se destaca uma que é a maior de todas: a caridade, porque ela é a mais excelente. Isso me faz lembrar daquela palestra de Kardec nos idos anos 860, quando ele fez uma reunião com os seguidores, os primeiros seguidores do Espiritismo, e ele disse: meus irmãos, eu lhes deixo um propósito: fora da caridade não há salvação. E aquela plateia, em torno de 1000 pessoas aproximadamente, ao que me consta, está lá a viagem espírita do ano 1862 a 67, se não estou enganado. Ficam envuto, impressionados com o poder de persuasão e inteligência daquele homem. Não foi sem motivo que ele destacou então essa epístola no capítulo 15, que o título principal: fora da caridade não há salvação. Mas o Paulo de Tarso vem espírito para a equipe que compôs a codificação e deixa uma outra mensagem. Além dessa, onde ele diz o seguinte: quando se pratica caridade, se deixa um perfume no ar.
Olha que coisa linda, gente. Claro, ele não está falando de qualquer caridade. Ele está falando da verdadeira caridade. A caridade que quando você pratica, você não se enaltece, você não, sabe, fica jubiloso. A caridade que você sente paz no coração. A caridade que você sente que deu algo a mais. Que você fez tudo diferente do que já fez antes. A caridade que abriu a porta da esperança para os corações sofredores. Quantos espíritos chegam aqui na casa espírita, esperando uma palavra amiga, consoladora, que venha transformar a sua expectativa de vida. Que venha consolar o coração, de forma que acredite mais nas pessoas. E quantos de nós nos sentimos capazes de fazer isso? Posso dizer uma coisa: todos somos. E para encerrar, eu fecho esse raciocínio dizendo: todos somos capazes, porque somos todos luz. Assim disse Jesus. Muito obrigado.